Então existe hoje muita gente assim na liderança. Então ele se apega muito à administração financeira e ele não confia em ninguém nessa administração, porque muitas vezes tem medo de ser roubado. Então ele coloca toda essa tarefa de controlar esse dinheiro sobre si. E aí ele fica super atarefado com essa parte, não tem mais tempo para ir a Deus, de ter comunhão com Deus, não tem mais tempo de estudar a palavra de Deus, e essa liderança fica comprometida, porque o principal deixa de ser feito. Muitos têm perdido até suas famílias, perdido o contato com as suas famílias, porque o tempo é todo dedicado à parte material. Na Bíblia encontramos vários exemplos que servem para mostrar que o líder de Deus não pode pensar que é dono da obra ou do rebanho que dirige. Vejamos como exemplo Diótrefes, 3 de João 9 e 10. Este obreiro via a congregação como uma propriedade sua. João repudiou e denunciou a recusa de Diótrefes em se relacionar com as outras lideranças e irmãos. Então, um exemplo clássico de obreiro que queria dominar o rebanho e que queria fechar sobre si toda a administração da igreja, não permitindo que ninguém se destacasse na obra de Deus. Então Diótrefes aí é um exemplo. João, escrevendo, ele fala que ele retinha o poder, não aceitava visitas de missionários, de pregadores, não ajudava-os e, além disso, quem ajudasse, quem os recebesse, ele disciplinava da igreja. Era um homem que retinha o dinheiro da igreja, então ele não ajudava as pessoas, os obreiros que passavam por ali. Ele tinha medo de perder a sua autoridade sobre a igreja, então não deixava os pregadores pregarem, porque eles poderiam se destacar na pregação, no ensino, mais do que ele. E ele tinha medo de perder, então, a sua posição, porque ele temia principalmente que João, como apóstolo, dominasse ali sobre ele, pudesse dar palpites ali e pudesse requisitar dele algum bem material, alguma ajuda financeira. Então ele trancava as portas da igreja para qualquer visitante. E pelo que João fala, não foi a liderança da igreja que escolheu esse homem para liderar a igreja e nem o colocou para liderar, mas ele tomou para si a liderança e agora era como um ditador, né? Não queria sair mais do seu cargo de jeito nenhum, não queria sair da sua posição de jeito nenhum, não aceitava palpites nem da liderança da igreja, como o caso de um apóstolo como João. Então ele ali realmente enfrentou toda a liderança da igreja que existia e tomou para si a liderança e era como um ditador ali, fazia do jeito que queria, não aceitava palpite de ninguém. Então ele via a igreja não como a igreja de Cristo, mas ele via a igreja como sua propriedade particular dele. Olha o que diz aí: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazer e ainda os exclui da igreja. Veja só que obreiro terrível. E João diz que vai lá, que vai estar lá e que vai corrigi-lo publicamente. Então era coisa terrível. Ele não recebia nem as cartas que João escrevia, ele deixava que alguém lesse ou lia para a igreja. Ele não queria de jeito nenhum nenhum tipo de interferência na sua liderança.
Então falava mal de João, não recebia os que ele enviava, não ajudava os missionários, nem os pregadores, não recebia ninguém e se rebelou totalmente contra a liderança do apóstolo João e não aceitava nenhum tipo de interferência na sua administração. Tópico 2, falta de percepção do líder. Às vezes o líder não percebe as necessidades dos seus liderados. Isso não significa que ele seja um mau líder, mas que, em alguns momentos, os que estão de fora têm uma percepção maior da nossa administração. Então, muitas vezes o líder não percebe as necessidades dos seus auxiliares, dos seus liderados, porque ele está tão ocupado na sua administração que não consegue ter tempo para olhar de longe, porque o verdadeiro líder é como se ele de repente subisse e olhasse lá de cima para olhar a sua administração e ver quais são os problemas ali e procurar solução para isso. Então, ele não tem tempo para ter essa visão geral do que está ocorrendo. E isso é importantíssimo para o líder. É ele analisar como se estivesse lá em cima, olhando para baixo, olhando tudo que está ocorrendo ali. Então ele vai achar soluções para aqueles problemas, para aquelas situações que estão aí surgindo. Então muitas vezes o ouvir alguma pessoa de fora se torna necessário para ajudar com a administração. Porque a pessoa que está fora consegue enxergar lá dentro e detectar ali as falhas. Então o líder, ele vai resolver essas falhas da melhor maneira possível para ter ali uma equipe de trabalho que trabalhe junto com ele e trabalhe a favor dele e não contra. Jetro era sogro de Moisés e sacerdote. Ele logo percebeu a dificuldade que Moisés estava tendo no exercício da sua liderança. Então Jetro, ou Reuel, que era sogro de Moisés, ele percebeu logo as dificuldades que Moisés estava tendo na liderança daquele grande povo. Nós podemos ver também que Eliseu, quando assumiu ali o lugar de Elias, ele se encontrou ali com vários jovens que frequentavam uma escola de profetas. E ele não percebeu que eles tinham ali um sério problema de espaço para estudarem, para manterem aquela escola. E os jovens então comunicam a ele que iriam colher ali madeira, cortar madeira e fazer um lugar mais espaçoso, porque haviam muitos alunos e o espaço era muito apertado. Mas ele não percebeu isso. Então eles é que dizem isso para ele e ele então vai ajudá-los. Na primeira oportunidade ele diz que não vai, mas depois, com a insistência deles, ele vai ajudá-los nessa tarefa. Veja aí 2 de Reis 6:1. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Talvez você, líder, não esteja percebendo as necessidades do seu rebanho, mas elas existem e não devem ser ignoradas. Oremos para que Deus levante homens fiéis como Jetro para sempre lhe ajudar. Então o líder deverá ser suficientemente humilde para perceber que a sua liderança precisa de ajuda. Então ele deve buscar essa ajuda e deve se submeter a Deus, buscando sabedoria de Deus, buscando a solução em Deus para os problemas que estão surgindo na sua liderança. Pedir a Deus sempre que Ele envie alguém para ajudar. Isso é muito importante. Jesus, quando olhou a situação dos homens de sua época ali, da sociedade em que ele vivia, ele viu que poucos eram os obreiros e precisava que Deus levantasse mais obreiros para ajudar naquela grande tarefa. Tópico 3 aí, o líder necessita de ajudantes. Então, caso Moisés continuasse a trabalhar sozinho, logo estaria enfrentando um severo esgotamento físico e mental. Então Moisés, se ele ficasse ali todo dia,
de manhã cedo até o final da tarde, ouvindo ali os problemas do povo, indo a Deus buscando solução para esses problemas, respondendo ao povo, solucionando os problemas do povo, ele não suportaria, acabaria adoecendo. E aí o povo ficaria sem alguém para resolver os seus problemas. E viraria um caos aquilo ali. Aquela turma ali, aquele povo era muito grande. E sem a liderança de Moisés, eles não conseguiriam sobreviver, não continuariam a existir como povo de Deus. Ao mesmo tempo, o povo também iria se cansar pela longa espera em pé. Sozinho, ninguém é capaz de cuidar do rebanho do Senhor. Então, além de Moisés se esgotar, o povo também estava ficando esgotado. Por quê? Quem ficava lá no final da fila até conseguir falar com Moisés, não conseguiria falar naquele dia. Ficaria para outro dia, já estava cansado. Ficava ali em pé, o povo esperando. O dia inteiro, pegando sol quente, poeira, passando muitas vezes até sede, fome ali na fila para falar com Moisés. Imagina, o povo estava já chateado, cansado, ficando esgotado, nervoso de tanto ficar na fila. Ninguém gosta de fila. Então uma coisa é certa aí, sozinho ninguém consegue cuidar aí de um grande povo. Pode ser até uma congregação. Ninguém consegue sozinho aí ficar na liderança, se isolar na liderança de uma congregação. Imagine quando são muitas congregações. Imagine quando o povo é muito grande. Então o líder não deve tentar fazer mais do que pode. Também precisamos nos conscientizar de que nenhuma pessoa é insubstituível na obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós será substituído. Contudo, a obra de Deus prosseguirá. Então o líder deve procurar não acumular aí todas as tarefas em torno de si. Ele deve delegar aí autoridade, delegar poder, delegar aí auxiliares para o ajudar, sabendo que todo líder um dia deixará de ser líder. Não tem jeito de uma pessoa ficar a vida inteira sendo líder. Um dia ele vai ter que ser substituído. Então, o mais certo a fazer é o quê? O líder deve preparar os seus auxiliares para poder, no futuro, algum desses auxiliares o substituir na sua liderança. Aí entra a necessidade o quê? De uma ótima escola de obreiros. Então, uma escola onde se aprende, não apenas aí pregando ali, dando um ensino, mas também se aprende a orar muito, a buscar a presença de Deus, onde se aprende que o obreiro deve jejuar, onde se aprende que o obreiro deve estudar sistematicamente a palavra de Deus, onde o obreiro deve aprender uma vida prática, não é apenas a teoria, mas aprender uma vida prática com Deus. Todo líder deve aprender a ter a sua vida devocional, uma vida de intimidade com Deus. Todo líder deve orar muito. Não é orar aí 15 minutos, meia hora, não. É orar muito. Todo líder deve ser treinado no jejum. Todo líder deve jejuar pelo menos aí uns 2 dias por semana. O líder deve ser treinado a fazer isso e aproveitar esse jejum para buscar maior intimidade com Deus, de ser mais usado por Deus, buscar também em oração a presença de Deus, buscar em oração os dons do Espírito Santo, as capacitações de Deus para o seu ministério. O líder também deve passar horas orando a palavra de Deus. O líder também deve passar horas estudando a palavra de Deus, meditando nesta palavra, pedindo a Deus revelação dessa palavra. Então, todo líder tem que ter essas 3 coisas aí, e coisas acontecendo na sua vida. Então aí, oração, jejum, estudo da palavra de Deus.